Boa noite. Em novembro de 2019, 330 bispos e pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus decidiram desvincular-se da liderança e da Igreja brasileira e criaram uma liderança integrada por angolanos. De acordo com um manifesto pastoral divulgado na altura, tal decisão decorreu do facto de referidos bispos não se reverem mais na liderança do bispo Edir Macedo, a quem acusam e aos seus representantes de um rol de ilegalidades, crimes e injustiças. É, pois, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus que vamos falar hoje em grande entrevista. O meu convidado é o Bispo Valente Bezerra Luís, que assume a liderança da Igreja em Angola. Boa noite, Sr. Bispo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, mais uma vez. Também estou satisfeito por esse convite e eu quero que nesse momento que se segue, podemos então esclarecer tudo que se passa ao torno da Igreja. Portanto, esta é uma boa oportunidade para esclarecer muitas das dúvidas e muitas das questões que se têm levantado acerca do que se passa na Igreja. Nós estamos aqui para isso e temos a plena certeza que vamos poder esclarecer a todos que nos acompanham com relação a essa situação que se vive dentro da Igreja. Sente que de uma forma ou de outra tem havido desinformação em relação ao que efetivamente ocorre? Sim, há muita desinformação e essas desinformações coloca dúvida, suscita dúvida a muitos membros, a muitos obreiros, com relação a desinformações que o outro lado muitas das vezes passa às pessoas. Essa desinformação visa, em última instância, desvalorizar a essência do movimento dissidente que vocês levaram a cabo? Sim, sim, sim. Esse é o grande objetivo. Primeiro, sujar a nossa imagem, não é? Dizer que nós somos rebeldes, pastores dissidentes, aplicamos um golpe à Igreja. Não é verdade que vocês não faziam parte da Igreja? Nós fazíamos parte da Igreja e fazemos até hoje. Quando nós levantamos um manifesto, nós éramos pastores ativos. A Igreja, estou há 30 anos na instituição. Quando levantamos o manifesto subscrito por mais de 330 pastores, não é? Nós estávamos na plena função como pastor. Portanto, os mais de 330 bispos e pastores que subscreveram o manifesto, em momento algum, foram expulsos, foram afastados, foram estavam suspensos da Igreja? Não, nós não fomos expulsos de forma nenhuma, nem sequer estávamos afastados da Igreja. Como dizia no princípio, que nós somos pastores em ativo. Nós, por exemplo, estava na altura que quando nós levantamos o manifesto, eu me encontrava na igreja do Maculusso. Portanto, em 2019, vocês cultuávamos, portanto, assumiam até a responsabilidade de alguns dos templos que estavam em funcionamento. Exato. Nós trabalhávamos como pastor, como o trabalho de pastor, não é? Que nós efetuamos, que é a pregação do Evangelho às pessoas. Nós estávamos, sim, a fazer os cultos normalmente. A crise continua na Igreja neste momento? Não, já não existe crise. Não existe crise porque a questão administrativa da Igreja está resolvida, não é? Agora uma nova liderança, não é? Existem só apenas aqueles que não se revê a nossa liderança, mas porém já não há crise no seio da Igreja. Foi suficiente a posição das autoridades que validaram as indicações das pessoas e dos atos que se seguiram
do vosso movimento, digamos assim, foi suficiente para vocês se sentirem com mandato e com autoridade para assumirem a igreja? Não, o que foi feito, nós fizemos, foi realizado uma assembleia. Não foi o Estado que nomeou a nova liderança da igreja. Isso foi realizado, foi feito através de uma assembleia, onde teve a participação dos 330 pastores. Proporcionalmente, 300, olhando para o universo de pastores e bispos da igreja, 330 pastores representam mais de metade do efetivo Mais de do bispos que e a, pastores. mais do que a metade. Mais do que a metade, porque nós estamos a falar num universo de mais de 550 pastores. Isso tanto nacionais como estrangeiros. Nós éramos mais do que a metade, ou seja, somos mais do que a metade. Que é o bastante, no vosso entender, para vos dar essa segurança suficiente para assumir os destinos da igreja? Sim, sim, sim. Quando nós estamos praticamente a falar em que mais do que a metade, que não se revê mais com a anterior liderança, não é? Então, isso nos dá o direito, ou seja, um conforto, de podermos então estar à frente da igreja. Há quem vos acuse de terem, que aliás referiu no início da sua intervenção, de terem dado um golpe, comparado até a um golpe de Estado, digamos assim, dentro da igreja. Mas de que forma pode-se dar um golpe de Estado de quem dá-se um golpe de Estado a uma pessoa, vamos dizer, a um grupo rebelde, não é? Que toma de assalto a uma instituição. Mas nós estamos a falar de pastores, não é? Pastores que pertencem à instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Não consigo perceber aqui o golpe, como foi aplicado esse golpe. Aqui não foi aplicado golpe nenhum, não está a se falar de estranhos, não está a se dizer de pessoas estranhas que se apoderaram, não é? Dos bens da igreja, não, está a se falar de pastores por conta das injustiças que nós fizemos referência no manifesto. Esses pastores então decidiram, não é? Não se rever mais com a liderança brasileira. Vocês lançaram um manifesto em novembro de 2019. Sobre o manifesto, gostaria de colocar 3 questões para percebermos também, começarmos a perceber quais são os rumos de todo esse processo que foi desencadeado por vocês. A doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus assenta no princípio teológico da prosperidade. Vocês vão manter essa mesma doutrina como linha, digamos, e passo a expressão, né, como linha doutrinária fundamental da denominação que vocês dirigem? Não, não vamos manter essa linha, até porque é um dos pontos que nós apresentamos aqui ao manifesto. Se a nossa pretensão é a reforma, então nós não podemos manter essa linha. Obrigatoriamente nós temos que mudar. Portanto, a reforma que vocês conduzem não visa só negar, digamos assim, a liderança a partir de fora, a partir do bispo Edir Macedo, mas igualmente rever os fundamentos programados ideológicos e doutrinários da vossa igreja. Sim, 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 com certeza. Segunda questão. Passaremos a ter a IUR de Angola ou vocês vão continuar a ser a Igreja Universal do Reino de Deus? Por enquanto, nesse momento, nós passaremos a ter IUR de Angola. Vamos nos chamar IUR de Angola. Até as próximas assembleias que se seguem e vamos então ver se permanecemos com o mesmo nome, então nós vamos ter que alterar. Ao manterem a designação IUR de Angola, vocês claramente expressam o corte, a ligação e todo o tipo de relações que vocês tinham com a Igreja, com a Igreja no Brasil. No Brasil.
O que é que levou a que vocês efetivamente tomassem essa decisão em 2019? Pelos vistos, havia uma sucessão de factos que foram acontecendo. Qual foi a gota d'água que fez transbordar o copo? Saturação. Saturação. Os pastores e as suas esposas chegaram no nível de saturação por conta, não é, de muitas injustiças que se vivia dentro da igreja. Quando uma mulher, não é espancada no marido, chega uma hora que ela chega no ponto de saturação, que ela dá o grito para que todo mundo possa ouvir, não é, do maltrato que ela sofre dentro de casa. E os pastores chegaram numa fase de saturação. Essa sensação que vocês tinham de agressão, de violação, Por exemplo, vamos deixar aqui bem claro. Imagina uma esposa grávida, não é, do seu próprio marido, a qual a direção da igreja punia o casal por engravidar a sua mulher. Ou seja, o pastor sofria represária por conta disso. Uma das represárias era que o pastor baixava-lhe o salário, se tinha um cargo na igreja, vamos dizer, de um pastor titular ou de um pastor regional, ele teria que baixar de nível por conta dele ter engravidado a sua esposa. Ia viver, por exemplo, numa casa inferior, a que ela anteriormente, ou que eles anteriormente viviam. Se tinha viatura, no caso, muitas das vezes perdia, ou seja, a direção recebia a viatura, tudo por conta do pastor ter engravidado a sua esposa. Eram essas práticas que depois se foram volumando e que levaram a que vocês efetivamente tomassem a decisão que tomaram? Eu apenas falei de uma das práticas. Existem outras práticas, que é no caso, por exemplo, a vasetomia. Os solteiros eram submetidos... Vamos falar sobre isso a seguir. O que eu quero perceber, não eram diferenças doutrinárias que estavam em causa? Não, não. O que estava em causa, como fiz referência, não é? É que os pastores chegaram a um processo de saturação por conta das injustiças. Por conta das injustiças. Por exemplo, um pastor solteiro, com a idade superior a 40 anos, não podia casar, não casava, não era autorizado de poder casar. Se fosse mais novo, podia? Não. Não casava se não optava a fazer a cirurgia. Se fosse mais novo e optava a fazer a cirurgia de vasetomia, então aí era permitido casar. Mas quando vocês aderiram à igreja e aceitaram ascender no nível da hierarquia da igreja, vocês sabiam que estavam sujeitos a essas restrições, a esses limites? Não. Não. Eu, por exemplo, quando aderi à igreja, não me foi dito que eu teria que fazer a vasetomia. Não me foi dito isso. Isso me foi falado já quando me encontrava no clero ou no corpo pastoral. Mas quando aderiu à igreja, por exemplo, no seu caso, já era casado, já tinha filhos? Não, era solteiro. Quando aderi à igreja, praticamente eu tinha idade de 16 anos. Comecei com 16 anos. Não era casado. Casei depois quando me tornei pastor. De qualquer forma, casou-se dentro da igreja. Portanto, não lhe foi imposto nenhuma restrição para se casar? Não. Há alguns anos atrás, não. Essa questão de... Essas restrições começam a partir de quando, exatamente? Há uns 5 anos atrás. Há uns 5 anos atrás. Mas são só restrições relativas aos pastores e bispos angolanos? Não, isso não acontece apenas em Angola, isso acontece no mundo inteiro. Isso não é apenas uma prática que acontece em Angola, acontece no mundo inteiro.
Eu, por exemplo, fui missionário no Senegal, fui missionário na Costa do Marfim, fui missionário também em Moçambique, fui missionário também no Congo, em Madagascar. Essas práticas... São práticas que encontrou em cada um dos países em que esteve em missão? Sim, sim. Isso, todos esses países onde eu estive em missão, essas práticas também encontrei lá. E os seus colegas, os seus companheiros também se queixavam disso? Queixavam-se. Imagine só, que você vai ter que fazer a vasetomia, no caso, não é? Fazer a vasetomia, e você sabe que nunca mais poderá ter o privilégio de poder ser pai, não é? Era uma reclamação que se ouvia tanto dos pastores como também das esposas. Uma questão direta, Sr. Bispo, fez vasectomia? Fiz, sim. Foi obrigado ou fez de livre vontade? Como dizia no início, não é, da nossa programação, quando eu fiz a vasetomia, anteriormente, nós éramos sensibilizados a não fazer filhos. Nós optamos fazer a cirurgia porque a liderança dizia que, por ser pastor, hoje nós estamos aqui no país e amanhã nós estamos no outro país, éramos aconselhados para não fazer filhos. E quando nós optamos em fazer a vasetomia, foi devido a esse conselho que recebemos da direção da igreja. Mas depois essa prática passou a ser obrigatória. São muitos os bispos que conhece que passaram por esta cirurgia? São muitos. Nacionais, são muitos. Exatamente, falando dos seus companheiros, entre aspas, os seus companheiros aqui em Angola. Nacionais são muitos. Consegue estimar mais ou menos quantos? Mais ou menos mais de 50. Mais de 50 pastores nacionais fizeram a vasetomia. E todos eles não tinham a percepção do passo que estavam a dar? Ou não queriam contrariar a liderança da igreja? Mas nós estamos a ver por esse processo que nós estamos a viver, do manifesto que levantamos, somos vistos como rebeldes, não é? Somos vistos como dissidentes que aplicaram um golpe na igreja. Imagina o pastor que recusava fazer a vasetomia. Qual era o tratamento que esse pastor Houve casos recebia? de pastores expulsos por não terem aceito fazer a vasectomia? Há casos. Há casos. Pastores que foram expulsos por não aceitar fazer a vasetomia. Qual é a dificuldade puderam perceber na relação entre a igreja e a família? Qual é essa dificuldade? Já que uma família é composta de pai, mãe, filha, qual é a dificuldade, já que a família é o núcleo primordial, o núcleo base da sociedade? Qual é a dificuldade, efetivamente, na relação entre a igreja e a família? Deus é família, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é família, não é? Eu, até esse momento, eu não consegui e não consigo perceber do porquê a direção da igreja obriga ao pastor a submeter à vasetomia. Porque vamos analisar algo que há muito tempo nós, pastores, falávamos. Os próprios líderes da igreja têm filhos. O bispo Macedo tem 2 filhas. O bispo Gonçalves tem filhos. Mas ele pronuncia-se
pelo menos deu para ouvir aí em tempos no áudio que circulou, ele pronuncia de uma forma muito degradante em relação aos filhos, em relação às crianças. Como é que vocês, numa realidade dessas, conseguiam pregar, conseguiam cultuar para os vossos fiéis, muitos deles em família, presentes nos vossos cultos? Era difícil, não é? Era difícil. Nós, como pastor, no caso, vou dizer o meu caso, não é? Não posso dizer o caso de outros pastores que à revelia fizeram filhos. Há pastores mesmo, por revelias, não aceitaram, não optaram a fazer a vasectomia, então tiveram filho, contra a vontade da liderança, mas tiveram filho. Eu vou dizer no meu caso, não é, que fiz a vasectomia. Quando pregava para as pessoas falar sobre a família, eu me sentia mal. Vejamos lá isso. Estou com a idade de quase 50 anos. Morrerei e não deixarei filhos. Não vai a tempo de reverter o... Já estou velho. Não, velho, como dizer, velhos são estragos. Estou velho já. Mas não vai porque não, já acha que não consegue ou porque efetivamente... Quando me referia que estou velho, estou a dizer que eu estou quase com 50 anos. Uhum. E a minha esposa também. Infelizmente, a minha esposa teve que retirar o útero. Então, não também estou... como imposição? Não, sabe que a mulher foi feita para poder produzir, ter filho, né? Para procriar, exato. Quando ela não pode... Vocês chegaram a esse limite? Quando ela não podia ter filhos, ela teve outros problemas, que foram problemas de miomas, e esses miomas, então, os médicos tiveram que submeter a uma cirurgia para poder retirar o útero. Não é só uma questão biológica, é também uma questão cultural. Fica-se com a percepção de que há alguma dificuldade em a Igreja adaptar-se às realidades culturais dos países onde está instalado. Sim, há uma dificuldade. Portanto, eles vêm e parece que querem impor o modelo deles. O modelo deles, que é o modelo praticamente do Brasil, não é? Não se adaptar de acordo à realidade de cada país. Vem, não é? Impõe a realidade deles, não a realidade daqui do nosso país. Por exemplo, para um angolano, não é? Não ter filhos por conta da vasectomia, isso, para além de ser crime, você também vai sofrer uma discriminação muito forte no seio da família. Eu vou apenas aqui acrescentar algo que nós acompanhamos no Congo. Congo, o país vizinho. Há um pastor de nacionalidade brasileira que obrigou aos pastores nacionais congoleses a fazerem a vasectomia. Nisso, os pastores nacionais tiveram que abrir um processo contra esse pastor brasileiro. E esse processo que foi aberto contra esse pastor, os rapazes tiveram que constituir um advogado e o missionário brasileiro foi preso, foi detido. Porque... Portanto, e eles não fizeram a vasectomia, mas continuaram na igreja? Não foram expulsos. Não foram expulsos. Não fizeram a vasectomia, automaticamente foram expulsos da instituição. Os bispos e pastores que foram
vítimas, se assim podemos considerar, dessa prática, interpuseram alguma ação, efetivamente, de denúncia junto da justiça angolana? Para... Sim, sim. O processo decorre, já está em tribunal e nós aguardamos o julgamento. No vosso manifesto, vocês, e só para referir essas questões que têm a ver com as pessoas, vocês também referem a castração de órgãos humanos. Era também uma prática, ou seja, era também uma prática que vocês estavam sujeitos? Sim. Vou praticamente aqui dar um exemplo. Quando os pastores solteiros não optavam de fazer a cirurgia, então a direção brasileira chamava a noiva desse pastor para poder virar o útero ou mesmo retirar o útero. Se o pastor não aceitava fazer a vasectomia, portanto, então recorriam à parceira para poder retirar o útero, então virar o útero. O vosso manifesto é cheio de acusações, para além dessas a que estivemos aqui, nas quais nos detivemos um pouco mais: evasão de divisas, expatriamento ilícito de capitais, branqueamento de capitais e lavagem de dinheiro. O que é que efetivamente acontecia? O que acontecia, não é? Vamos começar de evasão de divisa. Acontecia muitas das vezes que um grupo de missionários eram convidados a visitar o Brasil. Esse grupo de missionários angolanos, tanto angolanos como de outros países, como brasileiros também. Esses missionários com as suas esposas eram convidados a visitar o Brasil e quando fossem para o Brasil, cada um recebia uma soma que era permitido para que pudesse passar a fronteira, que era anteriormente era $15 mil por pessoa. Então, o esposo, ou seja, o missionário, recebia 15 mil e a sua esposa também recebia 15 mil. Em seguida, quando viajavam, era um grupo mais ou menos de 100 ou de 150, dependendo do grupo. Em casais, cada um levava 30 mil multiplicado? Sim. Posto lá no Brasil, então havia um pastor que recolhia todo esse valor. E qual era a frequência com que isso acontecia? Regularmente isso acontecia. Geralmente isso acontecia depois das fogueiras santas. Era regularmente que isso acontecia. Podemos falar muitas das vezes em 6 meses, ou quando não, quando era... Portanto, acontecendo 2 vezes por ano, 100 pessoas a levar a essa razão, portanto estamos a falar de uma boa quantia de dinheiro. Sim. Mas isso era o que vocês sabiam. Pelos vistos, haviam outros canais que vocês não conheciam. Não, eu domino muito bem os outros canais. Domino muito bem os outros canais. Prefiro não aqui nesse momento falar, não é? Porque isso está em segredo de justiça, não é? Não seria útil ou bom que eu falasse aqui. Mas tinha outros canais, via terrestre, por exemplo. Carros que saíam daqui, passavam a fronteira de Angola com a Namíbia e chegava até a África do Sul. Imagina, por exemplo, um Santa Fé. E não era apenas um. Poderia ser, numa viagem só, 2 Santa Fé. Ou, por exemplo, um Land Cruiser, um Toyota. Me pergunta muitas das vezes que não quer se calar, que as pessoas querem saber como era feito, onde é que colocava-se as tais divisas, né?
Portanto, são suas declarações de que anualmente a Igreja arrecadava a volta de 80 milhões de dólares. Sim. Portanto, uma parte desse dinheiro era claramente mandado para fora. Uma boa parte desse dinheiro era sim mandado para fora. Que suponhamos, vejamos quantos anos a igreja cá está. Se calculamos, se por ano, vamos falar ali em 5 anos. Em 5 anos, 80 milhões de dólares que eram arrecadados. Se fizermos a soma, fizemos um cálculo, vamos perceber que mais do que a metade, era canalizado para o exterior. Porque quando nós olhamos para o que foi construído aqui no nosso território, é nada com relação àquilo que a igreja arrecadava. Ou seja, boa parte os valores arrecadados não eram direcionados à realização do objeto social, aliás, da ação social da igreja. Qual a ação social que a igreja faz em Angola? Não vejo nenhuma. Mas a igreja fazer cesta básica e dar para as pessoas. Mas o que é uma cesta básica? Mas a igreja tem muito aquela imagem de ostentação. Olhamos para os templos, enumeremos aqui uma meia dúzia de templos e vemos efetivamente uma imagem de grandeza que efetivamente leva a questionar esse aspecto. Portanto, qual era a ação social que a igreja realizava com todo esse dinheiro que arrecadava dos fiéis? Nenhuma ação social que a igreja fazia. Nenhuma ação social que a igreja fazia. Ação social que a igreja fazia, dar cesta básica às pessoas carentes, isso não é nada. Qualquer um com seu salário pode fazer isso. A igreja poderia fazer muito mais. Estou a me referir, por exemplo, construções de escola, construções de centro médico, que nós não vimos. Portanto, não há aqui uma única escola que tenha sido construída pela IURT. Nós temos um centro de formação profissional, mas também isso foi construído à revelia, contra a vontade da direção da igreja, contra a vontade do senhor Bispo Macedo. Contra a vontade do Bispo Macedo. O Bispo João Leite, que esteve cá como líder, construiu essa escola de formação porque os membros fizeram pressão a ele. E então qual era a relação da igreja com as comunidades onde estava implantada? Portanto, vocês têm não sei quantos templos, deixa-me ver, são 300 e tal templos por todo o país. 354. Vocês estão implantados a nível de todo o território nacional. Vocês estão em comunidades até alguma recôndita. Qual era a relação, então, da igreja com as comunidades onde está instalada? A relação entre a igreja e as comunidades, não é? Era apenas o que a igreja fazia, era apenas levar o evangelho a essas pessoas. Isso a igreja faz muito bem. Mas não bastava só apenas, ou não basta somente levarmos as pessoas a palavra de Deus. Nós podemos, por exemplo, ver na Bíblia, quando Jesus esteve no deserto com mais de 5 mil pessoas, aquelas pessoas estiveram com Jesus há muitos dias e Jesus temeu que elas retornassem para sua casa e pelo meio do caminho morressem. Então Jesus, preocupado, pediu aos seus discípulos para que alimentasse aquelas pessoas. E os discípulos disseram que não haviam meios para poder dar
de comer A tanta ou gente. alimentar a tanta gente. O que é que Jesus fez? Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 2 peixes, Jesus deu de comer. Essas multiplicações que a igreja fez ao longo dos anos, poderia fazer obras sociais. Obras sociais, que eu digo na construção de centros médicos e de escolas, nas comunidades. Entende que há aqui uma relação de abuso de confiança, abuso do uso abusivo das contribuições dos fiéis da parte da Igreja? Sim. E em que medida é que os fiéis percebiam isso? Os fiéis... Ou eles não percebem essa mecânica? Não. Isso era a percepção dessa questão estava restringida a vocês que faziam parte do clero? Não. Nós fomos várias vezes eu fui chamado, vários membros que hoje optaram de não permanecer mais na instituição por conta dessas práticas. E como dizia, era chamado a esses membros para poder ouvir de mim do que eu pensava, qual era a minha opinião com relação a esses crimes praticados pela anterior direção. Mas é o que nós dizíamos aos membros, que muitas das vezes chamamos a atenção de muitos líderes que aqui passaram com relação a isso, mas não fomos ouvidos. Então foi a razão da qual que muitos membros optaram de sair da instituição. Vocês aqui também referem tráfico de influência, corrupção ativa e passiva. Eu só queria acrescentar aqui a expressão de um conhecedor das práticas da Igreja Universal, que diz que Angola é o país, portanto, Angola é um terreno fértil para a Universal, que tem a Record, jornal, templos e fortes conexões políticas. Portanto, era essa expressão do tráfico de influência que vocês referem aqui no vosso manifesto? Não, esse tráfico de influência não era só apenas isso. Quando começou o manifesto pastoral, nós ouvíamos do líder a dizer que nós temos dinheiro, vocês jamais vão ganhar essa causa. Nós temos dinheiro, nós temos condições, não é? E essas condições que nós temos, podemos pagar situações que a igreja vivia, não é? Para poder se safar da mesma situação, poder se dar bem, não é? Era aliciado muitas pessoas para que a imagem da igreja não caísse. Portanto, era uma prática corrente? Era uma prática corrente, para que a igreja não caísse no ridículo. Era uma prática corrente. Quando alguém diz para você que nós temos dinheiro, já disse tudo. Vocês podem se queixar aonde vocês quiserem, que nós temos dinheiro. Já disse tudo. Portanto, vocês provam, vocês têm elementos de prova que associaram que agregaram ao processo que está a nível da PGR? Temos, sim. Temos. Há um exemplo que é referido, que foi o incidente ocorrido na Cidadela. Sim. Que parece que as coisas também, pronto, ficaram em nada, efetivamente, quando, na verdade, havia ali condições para se levar à justiça os representantes da Igreja Universal. Eu
Eu pouco posso falar do caso da Cidadela porque não me encontrava no país. Não me encontrava Mas no a país. crer nas referências que faz, esta pode ter sido também, o facto da questão não ter avançado, pode ter sido também resultado, efetivamente, do recurso a esse tipo de práticas. Nesse caso da Cidadela, eu não posso afirmar que sim. Não posso afirmar que sim, porque nesse caso da Cidadela, como fiz referência, não me encontrava no país. Você refere no vosso manifesto, por exemplo, uma questão que eu acho curiosa: invasão ao domicílio e privacidade dos pastores e bispos angolanos. O que é que isso quer dizer, na verdade? Bispos e pastores. Sim, bispos E pastores angolanos. Suponhamos que eu estou aqui em casa com a minha mulher, não é? O líder simplesmente, ou a esposa, ou a pessoa indicado por eles, batem na porta a dizer que pretendem fazer uma vistoria em casa. Então nós abríamos a porta e deixávamos com que eles entrassem para poder fazer Eles vistoria. faziam uma vistoria, mas é em busca de quê, exatamente? A vistoria que era feita em casa, primeiro, para saber o que eu tenho em casa, não é? Já houve casos, às vezes, de esposa ser convidada a tirar certas coisas que eles têm, o casal tinha dentro de casa, porque a direção da igreja acha que aquilo é muito luxo para poder estar dentro da sua casa. E eles levavam. Sim, levavam. E o marido, o bispo ou o pastor, assistia impávido, efetivamente. Sim. Vai fazer o quê? Relatos da própria esposa do líder entrar na casa do pastor e tirar. Ver, por exemplo, um sofá e dizer que esse sofá para si é muito luxo. Tira o sofá e tem um outro sofá, talvez que seja da sua, como é que eu posso dizer, do seu nível. Mas havia dentro da igreja algum protocolo que permitisse a realização desse tipo de vistorias, de visitas inesperadas, de intromissão na intimidade dos pastores e das suas famílias? Sim, havia, sim. Havia um protocolo? Havia um protocolo, sim. Havia um protocolo. Justamente tem que fazer aqui a referência que muitas das vezes, quando solicitavam para poder chegar à sua casa, não é? Havia sempre um dia antes, não é? Que você era comunicado que no dia anterior viria, ou no dia que se segue, viria então um grupo de esposa, mesmo a esposa do líder, para poder fazer a vistoria na sua casa. Eu, de facto, estou agora a perceber, não consigo perceber determinadas coisas, mas pronto. Mas por quê? Mas depois, vocês acusam de racismo, discriminação social, proibição das esposas engravidarem, já falámos disso, mas essencialmente racismo. Era praticado por quem e de que forma? Nós temos um exemplo que praticamente todos nós pastores nacionais vivenciamos isso. Pelo o líder, estou a falar o Bispo Macedo, em uma conferência a partir do Brasil, nós acompanhávamos essa conferência. Os que estavam em Luanda acompanhávamos aí no Talatona, onde nós temos o nosso condomínio, e os demais pastores que estavam na província, então, acompanhavam nas suas igrejas. Onde nós acompanhamos o próprio líder, Bispo Macedo, que dizia que nós, os negros, viemos do macaco. Nós, os negros, viemos do macaco.
que o que acontecia, ele usou a tese, não sei se conhece essa passagem bíblica, que diz que quando Jacó foi trabalhar para o seu tio Labão, as ovelhas do rebanho, para nascer malhadas e sarpicadas, ele colocava uma vara. E essa mesma vara, Jacó fazia questão de colocar cores diferentes na vara. E quando o rebanho ia para poder se alimentar, olhavam para essa vara, automaticamente, quando davam à luz, nascia malhado e sarpicado. Esse era o salário de Jacó. Quando isso acontecia, o seu tio viu que estava a perder com seu sobrinho, porque no rebanho só nascia malhado e sarpicado. Então o seu tio optava de poder trocar. O salário de Jacó não seria mais as malhadas e sarpicadas, teria que ser os animais brancos, sem nenhuma outra cor. Jacó então fazia o quê? Retirava a mesma vara. O que acontecia era que os animais nasciam sem nenhuma malha, nasciam brancos. O Bispo Macedo se refere nisso, se apegou a isso, a dizer que a nossa mãe olhava para o macaco, as mulheres negras, as escravas no caso, olhavam para o macaco, por isso que os filhos nasciam. E na vossa relação aqui com os pastores e bispos brasileiros, havia esse sentimento de racismo também? Vocês percebiam isso? O sentimento de racismo sempre houve. A relação entre pastores brasileiros e nacionais sempre houve. No tratamento, os estrangeiros eram muito melhor tratados do que os nacionais. Sempre houve. Usufruíam de mais privilégios também que os angolanos? Sim, sim, com certeza. Salários, residência? Com certeza, com certeza. Mesmo sendo do mesmo nível? Mesmo sendo do mesmo nível, mesmo assim, os nacionais, não é? Não tinham o mesmo direito ou a mesma igualdade que os estrangeiros. Se viveu isso durante muitos anos. O vosso movimento tem alguma carga xenófoba? Tem alguma motivação xenófoba por trás? Não. 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 De maneira nenhuma. Até porque nós, como angolano, nunca se ouviu em toda a história de Angola esse tipo de movimento aqui no nosso país. E não seríamos nós a promover isso. Não seríamos nós a promover isso. Nós tratávamos os brasileiros com respeito. Com respeito. Nós tínhamos os brasileiros como os nossos irmãos. O movimento que nós levantamos como a reforma era apenas simplesmente, ou é, para reformar a igreja, no sentido dessas injustiças que vivemos durante muitos anos. Nunca foi a nossa intenção atacar os nossos irmãos brasileiros. Isso nunca foi a nossa pretensão. Portanto, não se coloca a questão de vocês continuarem a ter convosco
pastores, bispos brasileiros, desde que manifestem a intenção de ficar e de respeitar os pressupostos da atividade da Igreja? Nós temos convidados os nossos irmãos brasileiros a permanecerem conosco. Se quiserem trabalhar conosco, são bem-vindos. Nós, por exemplo, já temos um caso de um pastor brasileiro que optou em ficar e trabalhar conosco. Portanto, não há nem racismo, nem xenofobia como motivações atrás do vosso movimento? Não. Sr. Bispo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para a segunda parte. Caro telespectador, o intervalo nesta edição de Grande Entrevista. O nosso tema de hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus. O meu convidado, o Bispo Valente Bezerra Luís, que é o líder da Igreja em Angola. Nós voltamos já a seguir. E regressamos, caro telespectador, para a segunda parte desta edição de Grande Entrevista. O nosso tema de hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus. O meu convidado, o Bispo Valente Bezerra Luís, que é o seu líder atual em Angola. Sr. Bispo, quase 2 anos depois após a divulgação do vosso manifesto, qual é a situação concreta da Igreja? A situação concreta hoje da Igreja, não é? Nós reabrimos aqui na capital 5 templos. Nas províncias, nós abrimos 9 províncias que estão a funcionar. Isso faz no total de 14 templos em todo o país. No universo de 354 é quase uma gota d'água, não é? Sim, 354 igrejas. Isso significa dizer que nós temos ainda 344 igrejas por abrir. Eu posso aqui fazer referência que o que nós estamos a viver nesse momento não é das melhores, em todos os sentidos. Porque ainda temos membros que estão privados a cultuar. Por exemplo, na província do Ambo, não temos nem sequer um templo aberto. Na província de Benguela, não temos nem sequer um templo aberto. A situação não é das melhores. Não é das melhores. Mas vocês já conseguiram perceber porque é que até o momento não se abriram mais, não se deu a possibilidade de se reabrirem mais templos para a prática dos cultos da Igreja? O que foi nos informado é por conta da denúncia pública, não é? O SIC está a fazer investigação no caso, não é? Mas eu não consigo perceber até agora se essas investigações que o SIC tem desenvolvido, se eles têm feito, no caso, nos templos, ou seja, nas igrejas. Porque os templos estão fechados. Quem cometeu os crimes não são os templos, quem cometeu os crimes são as pessoas. Essas pessoas estão bem identificadas. Elas estão bem identificadas. Então nós não podemos jamais, de maneira nenhuma, privar as pessoas de cultuar. Não podemos privar as pessoas de cultuar. Nós, quando fizemos essa denúncia, fizemos para denunciar, não é, essas práticas que eram cometidas pela anterior direção da igreja. Agora, eu faço questão, muitas das vezes, em querer saber e entender do porquê, não é, que os templos permanecem ainda fechados, na sua grande maioria. Estamos a falar aqui no total de 344 igrejas.
que ainda estão fechados. Portanto, a vossa atividade está claramente condicionada. E sem falar, não é, dos templos que têm sido vandalizados. Nós temos aí, por exemplo, templos no interior que já não tem mais nada. Não tem mais nada. Só tem as paredes. Só tem as paredes. Não tem mais as cadeiras, não tem os aparelhos de ar-condicionado que havia anteriormente, não tem mais o material de som, que são as caixas, que são os amplificadores, microfone, tantos outros materiais que já não existem dentro desses templos. Porque quando esses templos foram apreendidos, não é? Foi passado então a chave desses templos, o INAR. Pois, mas era suposto fiel, estarem à guarda, exatamente, de alguma entidade que vai ter que assumir a responsabilidade por teria isso. Que estar. Teria que estar. Normalmente... Vocês têm inventário desse material todo? Bom, vou dizer que os pastores que lá passaram, não é? E quando também na altura das apreensões foi feito o inventário, né? Foi feito o inventário. Eu fazia referência dos pastores que lá passaram. E o INAR tem-se pronunciado em relação a isso, em relação ao facto de ter havido essa invasão e esse assalto, e muitos templos terem sido tomados de assalto pelas pessoas? O INAR tem conhecimento. Nós já escrevemos ao INAR que nós temos por volta de mais de 50 igrejas, ou seja, mais de 50 templos, isso a nível nacional, que foram vandalizadas. O INAR tem esse conhecimento. Aguardamos. De qualquer forma, o Sr. Bispo entende que há condições para que se proceder à reabertura do maior número de templos possível, para que vocês possam normalizar a vossa atividade. Há condição. E também as pessoas querem cultuar. Essa condição existe. A condição que podemos aqui fazer referência é o quê? São os pastores. De princípio, começa pelos pastores. Ter um pastor por cada igreja. E nós temos isso. Agora, questão material das coisas que lá foram roubadas. Nós vamos ter que criar condições para poder repor, não é? E para que as pessoas possam então voltar a cultuar. Tirando os templos, qual é o outro património que está neste momento sob o vosso controle? Sabendo que efetivamente há outro património da IURD, da Igreja Universal. Tirando os templos, os outros patrimónios praticamente que se encontram sobre a nossa responsabilidade, vamos falar apenas as viaturas dos pastores, senão os outros patrimónios que é terreno, condomínio, não, nesse momento não está ainda em nossa posse. Mas está à guarda da Justiça? Sim, está à guarda da Justiça. De qualquer forma, vocês denunciavam o facto de ter sido vendido parte desse património, ou de pelo menos ter havido a tentativa de venda. Sim, houve a tentativa de venda. Agora nós vamos também saber depois quais são os patrimónios que foram vendidos, não é? Nós não temos praticamente soubemos de alguns terrenos que foram vendidos, de alguns imóveis que foram vendidos, nós soubemos disso, mas porém a nossa maior preocupação está mesmo com relação daqueles terrenos que para nós vale muito para nós. Quando eu digo vale muito, estou a me referir... São muitos terrenos? São. Não posso aqui calcular quantos terrenos. A nível de todo o território nacional? São muitos. Registados em nome da Igreja Universal? São terrenos registrados em nome da Igreja. Posso dizer que alguns terrenos não foram ainda registrados em nome da Igreja. E esses terrenos
foram doados, são doações dos membros da instituição. E são doações para que efeito? Para a construção de templos ou para a implantação de outro tipo de infraestruturas sociais? Essa é a nossa preocupação com relação a isso, não é? Como eu dizia, que os pastores chegaram a um nível de saturação quando os próprios pastores começaram a perceber que os imóveis que eram doados, como por exemplo residência para moradia, que deveria servir para a moradia dos pastores, esses mesmos imóveis eram vendidos. Imagine só, vamos aqui tentar entender. A maior parte dos nossos pastores vivem em casas arrendadas. Onde, por exemplo, uma renda de uma casa, estamos a falar aí no projeto Nova Vida, está em torno de 150 mil kwanza. Podemos talvez até mesmo dizer, outras podem estar no valor de 200 mil kwanza. E nós já temos há casos, por exemplo, de membros que doaram residência à igreja no Nova Vida. Eu quero entender do porquê que a direção anterior fazia a venda dessas residências. Vamos lá, será que não seria mais fácil pegar o pastor que vive numa casa de renda e colocar nessa casa que o membro doou? Qual é o objetivo então da anterior direção? Mas vocês não podem estar agora a fazer o ponto de situação desse património exatamente porque está a decorrer o processo a nível da justiça ou porque na verdade vocês não têm o domínio desse património que é suposto ser vosso? Sim, nós não temos domínio praticamente do que nós temos ainda como património, do que foi vendido. Portanto, há uma boa parte da informação da gestão da igreja, de gestão administrativa da igreja, que não está acessível a vocês. Sim, uma boa parte. Eu, como fazia referência, quando eu dizia, por exemplo, de terrenos, não é? Que para nós podemos considerar valioso, não é? Que é um dos terrenos que nós possuímos ali no Talatona, que é um terreno ao qual nos foi doado para a construção de uma universidade. E esse terreno também estava a ser vendido. Mas não chegou a ser vendido? Quero eu acreditar que não foi vendido. Quero eu acreditar que não foi vendido. Que se não foi vendido, melhor ainda, porque a nossa pretensão como igreja e como líder é construir ali uma universidade. Em relação aos fiéis, parece-me ser a parte mais sensível de todo esse, tirando naturalmente as questões de justiça, parece-me ser a parte mais sensível de todo esse processo. Todo esse processo. Como é que está a ser feita a gestão dos fiéis? A parte mais sensível, de facto, tem sido os membros e a gestão dos membros, por não poderem ter a sua igreja aberta para poder cultuar. Então nós temos orientados mesmo os pastores, não é? Por exemplo, o pastor que foi nomeado para a igreja do Cacoaco, lá a igreja não foi aberta, então o pastor tem que ver um local, seja, por exemplo, hoje está aqui na casa de um membro, juntar algumas pessoas, sempre vendo o distanciamento, não é? Ou mesmo, muitas das vezes,
que quem realiza, quem participa daquele mesmo culto só são apenas os familiares, não é? Então, o pastor... Ou seja, vocês estão a adaptar-se enquanto a circunstância, enquanto na verdade não se abrem... Não se abrem todas as igrejas, então o pastor vai reunir aí a família, vai fazer aí a oração, vai poder dar a palavra para a família. E desdobra-se assim em relação a outros. Depois o que ele tem que fazer é, em seguida, correr na casa de um outro membro, fazer o mesmo, e não tem sido fácil. Mas vocês têm a noção de que estão a perder ou vão perder fiéis? Temos essa noção. Temos essa noção. Uns porque não se revêem no vosso movimento dissidente, não? Outros porque, na verdade, podem se sentir desamparados com toda essa situação. Isso é normal. Isso é normal. Até o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, não foram todos que se reviam nas doutrinas do Senhor Jesus. Isso é normal. É normal. Que muitos não vão, algumas pessoas não vão se rever à nossa causa. Isso é normal, nós estamos conscientes disso. Mas estamos também conscientes o que nós fizemos. Mas a ideia é que não haja uma debandada, não é? Vocês estão certamente a pensar em algum recurso que evite a debandada, que evitem a perda de um número considerável de fiéis. Sim, mas é esse esforço que nós temos feito. É esse esforço que os pastores têm feito. De poder estar junto das pessoas, não é? Dar o atendimento espiritual a essas pessoas a domicílio. E não tem sido fácil. Imagina, por exemplo, num dia o pastor tiver que visitar 5 ou 10 residências. Se torna difícil, vai ser um trabalho de muito sacrifício e o resultado muitas das vezes... Mas no fim, se calhar, é de valer a pena. Sim, vai valer a pena, mas nunca melhor de ter os templos abertos. Na verdade, a Igreja vive de doações, contribuições, vive do dízimo. Neste momento, tem estado a receber contribuições? Sim. Tem estado a receber contribuições, doações, tem estado a receber o dízimo dos seus fiéis? Normalmente sim. Na mesma proporção ou por causa da situação? É impossível, na mesma proporção, porque nós estamos apenas... As pessoas podem... Não, estamos a falar apenas de 14 templos abertos. Podem doar, independentemente de terem os templos ou não. As pessoas, sendo crentes e tendo aderido à causa, podem doar, independentemente de... Sim, as pessoas podem até fazer a doação, isso vamos dizer, doações através de transferência bancária ou depósito, por exemplo, em alguma agência bancária. Sim, as pessoas fazem, mas não fazem como anteriormente, até por conta da situação que se vive. Pode ser uma das razões da qual que as pessoas não fazem essa mesma doação como antes. A gestão das contas bancárias? As contas estão... As anteriores contas bancárias estão todas ainda bloqueadas. Estão todas elas bloqueadas. Nós estamos apenas... abrimos apenas 2 contas novas, não é? São nessas 2 contas novas aonde nós temos feito a gestão. As demais contas estão todas bloqueadas. Sr. Bispo, qual é a vossa expectativa em relação ao desfecho do processo judicial? A denúncia pública que nós chamamos aqui do manifesto, vejo que tem matéria suficiente do que esse desfecho, não é? Seja ao nosso favor e
todos aqueles que cometeram os crimes que aqui nós acabamos de fazer referência devem ser responsabilizados e punidos, né, de acordo à lei. Nunca lhes ocorreu em algum momento que a decisão possa não ser favorável a vocês? Isso pode vir a acontecer, né? Se tiver que acontecer, temos que respeitar, não é? Temos que respeitar. Pode acontecer, mas não vejo razão por conta das evidências que nós apresentamos como provas com relação aos crimes cometidos na anterior direção, que não seja ao nosso favor. Mas se considerarmos que efetivamente existe um grande tráfico de influências exercido pela anterior direção, pelos anteriores membros, não crê que isso possa de alguma forma condicionar a decisão que vier a ser tomada pelo Tribunal? Sabemos que a anterior direção é muito forte nisso. O tráfico de influência, né? Como costume, tende a aliciar, não é? A certas pessoas para poder ter vantagem. Sabemos que eles são muito fortes nisso. Mas hoje o país é outro. Hoje praticamente Angola não é Angola de anteriormente. Acredito que é o combate à corrupção, não é? Foi também uma das coisas que nos levou a levantar essa bandeira e acreditar que seria possível de poder levar todos esses indivíduos à barra do tribunal, quando o governo angolano levantou a bandeira do combate à corrupção. Respondendo à sua resposta, os nossos irmãos são muito fortes em aliciar as pessoas. Mas vocês estão convencidos que a razão prevalecerá? A razão sempre vence. A verdade sempre prevalece. A razão sempre vence, a razão sempre prevalece. E até há uma preocupação da nossa parte, e é uma preocupação que eu também tenho levado aos pastores a abraçarem essas orientações vindas da minha pessoa, que é trabalhar com a verdade. Quando nós trabalhamos com a verdade, aprendi desde pequeno que a verdade sempre prevalece. Minha mãe dizia que a mentira tem pernas curtas. Pode durar um tempo, mas a verdade sempre prevalece. Como é que estão a equacionar a questão da TV Record? Bom, a TV Record é propriedade do Bispo de Macedo. É sua propriedade. Mas devo fazer... Mas é um veículo muito forte da Igreja Universal. Mas devo fazer aqui a referência que a Record não é propriedade do Bispo Macedo, mas foi adquirido com as ofertas e dízimo dos membros, dos fiéis. Não foi adquirido com o seu próprio dinheiro. Quando o Bispo Macedo adquiriu a Record no Brasil, foi através das doações. A questão da TV Record em Angola não está a ser tratada da mesma forma, no mesmo dossiê em que estão a ser tratadas todas as outras questões? Não, está sim. Está, claramente. Quando nós, aqui no manifesto, falamos a respeito de branqueamento de capitais, não é? Lavagem de dinheiro, a Record está dentro disso.
A Record está dentro disso. Aqui é um ponto aqui no manifesto que fala participação de empresas e outros negócios. A Record também está dentro disso. Vou apenas esclarecer algo para as pessoas poderem entender. O representante legal da Record, anteriormente, não é? Chama-se Pedro Correia da Silva, o Pedro Antônio Correia da Silva. Era o representante legal da Record e, ao mesmo tempo, era presidente do Conselho de Direção da Igreja. Então, vamos entender. A Igreja faz programas na Record e a Igreja paga. Quem assina o cheque para pagar a Record é o mesmo representante legal da Record e é o mesmo presidente do Conselho de Direção da Igreja. Quer dizer, ele paga ele. Alguma coisa que Mas não... nesse momento já não é ele. Nesse Já não é o momento... presidente de direção da igreja. Mas foi. Mas, Foi durante muito tempo. pois, mas neste momento quem é que assume essa relação com a Record? Nesse momento, Nesse momento. Os programas que são emitidos vossos, ou que deveriam ser, ou se calhar não estão a emitir programas na Record, vocês. não. Não. Além da programação normal que eles têm, vocês não têm Mas a vossa programação religiosa. Nesse na momento Record. a Record está suspensa, né? A Record foi suspensa. De conhecimento público, a Pois, Record foi suspensa. Mas antes da suspensão da Record, os nossos irmãos faziam as suas programações na Record. Digo nossos irmãos porque são nossos irmãos. De qualquer forma, não há outra equação que esteja a ser feita em relação à Record, considerando que, pelos vistos, vocês não assumem como vosso património. Eu me arrisco a dizer que nós podemos sim assumir a Record como nosso patrimônio também. Porque Mas até hoje a questão não foi abertamente levantada, essa questão da Record. não foi abertamente levantada. Não levantamos aqui no nosso manifesto, mas na altura que nós estávamos a ser ouvidos, nós falamos várias vezes ao investigador que acompanha esse processo com relação à Record. Considerando até que a Record tem sido um canal usado para denegrir o vosso movimento, a vossa posição, não seria recomendável vocês intercederem junto das autoridades angolanas? Neste momento está suspensa por outras razões. Por outras razões. Mas se considerarmos essas razões, não seria uma boa oportunidade para vocês recorrerem às instituições do Estado para... Já escrevemos a ERCA várias vezes. Nós temos feito diferente. E esse é o segredo do porquê que hoje, mesmo sem condições, nós podemos ver, está isso aberto aos olhos de qualquer um, até um cego ver, que nós, cada dia que passa, temos dado passos firmes. Nós temos um advogado, que é o Dr. David Mendes, não é? Que ele está conosco a defender essa causa em custo zero. A custo zero, perdão. A custo zero. Porque nós não temos nem sequer condições para poder pagá-lo. Inclusive, como eu fazia referência que a conta da igreja está bloqueada, nós estamos mais de 1 ano e 6 meses sem subsídio. Falando, um parênteses aqui, falando do facto de as contas estarem bloqueadas, vocês não têm a noção sequer se há dinheiro nessas contas? Não temos noção. Não fizemos nem sequer ideia o que é que tem. Pode dar-se o caso de, depois de serem abertas, vocês não encontrarem nada? Acreditamos que sim. Acreditamos que sim. Porque
a maior parte do dinheiro não era canalizada nas contas. A maior parte do dinheiro das ofertas, das doações, não eram canalizadas nas contas bancárias. Como é que O seu bispo lá sabe, de Como? facto. O Eu seu sei. bispo, exatamente, tem conhecimento. ninguém melhor do que nós, porque estou na instituição há 30 anos. Eu estou na instituição há 30 anos. Sei muito do que se passa lá dentro. Os bastidores lá dentro, no interior da igreja, eu domino muitas informações. Quando eu dizia que grande parte das ofertas não eram canalizadas no banco, vamos voltar então na nossa conversa anterior. Evasão de divisa. Como que eu vou canalizar? Como é que eles canalizavam todo o dinheiro nas contas se eles tinham pretensão de poder tirar o dinheiro daqui? Então era guardado uma boa parte das ofertas Debaixo dos colchões. no chamado o caixa 2. Do caixa 2 é dali então aonde no mercado paralelo fazia-se então a compra das divisas para a evasão. Parece estranho. Não, depois de ouvi-lo, começo-me a habituar à ideia de que muitas coisas acontecem sem nós percebermos. Mas é que nós não podemos nem sequer falar tudo, né? Que soubemos e dominamos. Até porque também não colocar a minha vida em risco. A minha vida em risco. E também para não poder, então, manchar o processo que está a decorrer a nível da justiça. Neste momento, e olhando para os relatos que fez, qual é o estado de espírito de todos aqueles pastores que, tal como o Sr. Bispo, foram obrigados a fazer vasectomia? Estado de espírito. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Eu, por exemplo, já fiz a cirurgia, a vasectomia há mais de 24 anos que eu fiz. O que muitas das vezes me deixa com uma lágrima no canto do olho, como canta o nosso famoso Bonga, é de saber muitos pastores novos, na flor da idade, como foi o meu caso. Eu fiz a vasectomia quando tinha 24 anos. 24 anos. E muitos desses pastores também fizeram nessa idade. Coitados. Imagina o que passa na cabeça desses pastores. Choro. Não têm condição de reverter? Olha, no Brasil, particularmente no Brasil, não sei dizer em outros países, muitos pastores que foram submetidos à vasectomia entraram com um processo na justiça contra a igreja, lá no Brasil. E esses pastores, muitos deles, não é? Têm sido ressarcidos, né? Por conta deles ganharem a causa contra a direção da igreja. Aqui, não poderá ser diferente.
ou não pode ser diferente. Esses camaradas têm que serem responsabilizados por esses atos. Esses senhores devem ser responsabilizados. Responsabilizado como? Criminalmente. Eu fiz referência, por exemplo, no Congo. O missionário brasileiro foi para a cadeia. E foi para a cadeia e olha que os nossos irmãos congoleses não haviam feito a cirurgia. Só foi para a cadeia porque estava a obrigar aos pastores a fazerem a vasectomia. E eu me pergunto, e aqui? Nós temos cerca de mais de 50 pastores que fizeram a vasectomia. Essa história de dizer que ninguém é obrigado a fazer a vasectomia não é verdade, não é verídico. Não, ninguém é obrigado a fazer a vasectomia. Um pastor angolano, não é? Sozinho, sem que ninguém... Pois, não iria de livre, espontânea vontade, por si só. Sem que ninguém pressionasse a ele. Será que seria capaz de fazer? Será um ambiente de coação. Coação, sim. Repito, quando eu fiz, nós éramos aconselhados, não é? Mas de 5 anos para cá, isso se tornou uma prática obrigatória. Se tornou uma prática obrigatória. Imagine, estou aqui a falar, acredito que do outro lado existem pastores que estão a deitar lágrimas. Há esposas que choram. Há familiares de pastores que sabem que os filhos estão nessa situação, estão a chorar. Então aqui em Angola, que se você não faz filho, você já é chamado de mbaco, de 30. Agora imagina a situação que esses pastores vivem. Esses pastores, como são vistos na família? Às vezes existem famílias que discriminam os seus próprios filhos por optarem ou por fazerem a vasectomia, mas não, nós precisamos entender que esses pastores não fizeram por livre, espontânea vontade. Foi uma pressão. Já agora uma curiosidade, este facto era revelado depois aos membros da família? Olha, a minha mãe morreu e nunca tomou conhecimento que eu fiz a vasectomia. Minha mãe morreu, nunca tomou conhecimento que eu fiz a vasectomia. Porque os pastores, ao mesmo tempo, são aconselhados a manter silêncio. Manter silêncio, a não comunicar à sua família. Já houve casos de pessoas chegar a mim e perguntar-me, ó bispo, o meu filho, será que fez a vasectomia? Por quê que ela faz essa pergunta? Porque de saber que o filho é pastor e o filho nunca chegou a ela dizer que fez a vasectomia, mas a mãe percebe que o filho está a ter uma idade já, a velhice, não tem um filho. Na verdade, os bispos, os pastores, o pessoal do clero da igreja, não é obrigado a fazer uma opção de celibato. Não. Não é obrigado. Não existe esse princípio, a nível da Igreja Universal. Não existe esse princípio. Não existe esse princípio. Não, nós não somos obrigados. Não existe esse princípio. Mas em contrapartida, são coagidos a aceitar que efetivamente a prática da vasectomia. Da vasectomia, sim. Esses camaradas têm que ser responsabilizados por isso. E essa responsabilidade,
quando eu digo tem que ser responsabilizados por isso, pode talvez não custearem, não é? Custearem para que o pastor possa reverter, mas devem ser responsabilizados no sentido que isso é crime.